Chifres. Nesta noite, Jesus anunciou que iríamos a uma parte diferente do coração do inferno. Ele queria me falar sobre os chifres e mostrar como eles são usados para enviar espíritos maléficos e forças demoníacas para a terra. Enquanto Jesus falava, comecei a ter a visão de uma casa antiga de fazenda. Ela era cinza, cercada por muitas árvores e por um capim alto. O terreno ao redor da casa estava cheio de coisas mortas. A casa dava a impressão de ter sido fixada pelos cantos e parecia estar afundando ali, no meio do campo. Não havia outras construções à vista. A morte rondava cada centímetro de terra. Eu sabia que a casa era parte do inferno, mas ainda não entendia o que via. Lá dentro, através das janelas sujas, podiam-se ver formas humanas enormes que, pela aparência, eram demoníacas. Uma delas moveu-se em direção à porta da frente e a abriu. Eu vi um homem enorme, extremamente musculoso, sair pela porta e ir para a varanda. Pude vê-lo claramente. Cerca de 1,80 m de altura, o corpo de um halterofilista. O tom da pele era o mesmo cinzento morto dos arredores. Usava apenas calças, tão cinzentas e sem vida quanto a pele do seu torso nu. Parecia ter escamas, e a cabeça era tão grande que suas pernas ficavam curvadas no esforço de carregar aquele peso enorme. Os pés lembravam cascos de porco. Tinha os olhos vazios, as feições carrancudas. Exalava maldade. Parecia ser muito velho. Na visão, eu vi aquela criatura horrível saindo para a varanda da casa. A terra tremia quando ele se movia. Ele tinha chifres enormes que cresciam a perder de vista. Quando ele caminhava, os chifres continuavam crescendo, só que mais devagar. E outros chifres menores saíam desses maiores. Sua cabeça lembrava de uma besta, uma poderosa besta maligna, destrutiva. A terra tremia a cada passo que dava. Jesus pediu que eu observasse. E eu observei como os chifres subiam, entrando nas casas, igrejas, hospitais, escritórios, lojas e prédios de todos os tipos por toda a terra. Os chifres faziam grandes estragos por toda a parte. Eu vi a besta falar e espíritos malignos serem cuspidos na terra. Vi muitas pessoas seduzidas por essas forças demoníacas caindo nos laços de Satanás, exatamente como nos é relatado no Apocalipse 13. Estamos numa guerra entre o bem e o mal, pensei. E Jesus me confirmou, dizendo que estávamos numa guerra espiritual, sim, uma guerra do bem contra o mal. Nuvens pesadas saíam dos chifres e escondiam as muitas formas de maldade que escapavam para a terra. Todas as abominações que Deus odeia estavam lá. Vi reinos se levantando da terra e milhões de pessoas seguindo essas forças malignas. Vi velhos chifres serem retirados e novos crescerem em seus lugares. E ouvi quando Jesus me disse que isso estava começando a acontecer agora. Essas coisas são, foram e serão. Os homens amarão mais a si mesmos do que a Deus. O mal será a força dominante nesses últimos dias. Homens e mulheres amarão suas casas, suas terras, seus carros, prédios, negócios, sua prata e seu ouro. Amarão mais essas coisas do que a mim. Façam como descrito em Apocalipse 3,19 e em Deuteronômio 5,9. Arrependam-se. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Nada pode ser colocado diante da sua adoração a mim, nem os filhos ou filhas,
esposos ou esposas. Porque, como nos é relatado em João 4:23, Deus é Espírito, e o que importa é que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu vi quando os chifres se moveram sobre a face da terra, subindo cada vez mais rumo aos céus. Novos reinos se levantaram e havia guerra e destruição por toda a parte. Eram muitos os que adoravam a besta. A besta maligna com chifres andava para frente e para trás, como se estivesse pensando, e a terra estremecia com o seu peso. Após alguns minutos, voltou para dentro da casa. Nuvens escuras se ergueram e muitos mortos se espalharam sobre a terra. Eu vi o mundo como descrito em Mateus 24:21, no meio de uma grande tribulação, e comecei a orar com todo o meu coração. Ó Senhor, nos ajude. Ó Senhor, nos ajude. Nesse instante, duas bestas enormes em forma de espírito saíram da terra e começaram a guerrear entre si. Eu sabia que tinham vindo do inferno. Milhares de pessoas observavam a luta destes dois seres malignos. Então, eu vi alguma coisa se erguer do chão e as bestas pararem de lutar. Um grande navio se erguera entre as duas bestas que tentaram destruí-lo, sem sucesso. As bestas, então, o empurraram de volta para debaixo da terra e o enterraram. Ouvi uma voz que pedia que eu observasse. Vi uma luz surgir no lugar onde o navio fora enterrado. O navio reapareceu, transformando-se num enorme disco. As duas bestas começaram a mudar de forma, tornando-se grandes e pretas. Uma porta na frente do disco se abriu e um raio forte de luz me permitiu ver um lance de escada. A escada descia para dentro da terra e ouvi uma voz dizer: para o inferno. Uma forte sensação maligna impregnava o ambiente e eu me senti perdida e exausta só de observar. Uma força paralisante saiu do disco e eu não tinha para onde correr. Eu me senti presa numa armadilha, mesmo estando sob a forma de espírito. Jesus, então, me levantou bem alto no ar, até que eu pudesse ver toda a cena de cima. Agora os degraus se transformaram numa escada rolante que subia e descia do coração da terra. Ao lado de Jesus, eu me sentia salva e protegida, mesmo quando ouvi uma voz dizendo que aquilo sairia do inferno. Assim será. Ainda está para acontecer. Fale a todos para que todos saibam. Na minha visão, a escada rolante levava os espíritos malignos e as forças demoníacas para cima. As duas bestas permaneciam cada uma de cada lado do navio, e eu as vi se transformando de novo. Ouvi um rugido enorme, o som de motores roncando em alta velocidade. As cabeças das bestas ficaram enormes e das suas mãos saía uma luz. Eu vi quando os três, as duas bestas e o navio, se juntaram e se transformaram numa coisa só. Muitas almas, como se num estado de sonambulismo, caminharam na direção de uma das bestas. Observei essa cena nojenta durante algumas horas, até que, finalmente, uma das bestas se misturou com as pessoas e eu ouvi uma delas soltar um imenso rugido, como se um avião estivesse pronto para decolar. A besta captou aquele poder do navio, mas, quando começou a voar, tomou de novo a forma de um homem, sendo que sua cabeça parecia estar cheia de luzes. Um poder incrível emanava daquele ser maligno. Quando desaparecia nas nuvens, sua cabeça voltava a se transformar num navio. Ainda podia ouvir o som da primeira besta quando vi a segunda se encher de almas e começar a subir rapidamente como um foguete. Ela se juntou a outra besta e ambas se moveram vagarosamente
até desaparecerem no céu cinzento. A segunda besta também assumiu a forma de um homem, e ouvi o seu ronco barulhento quando desapareceram de vista. Eu queria entender o significado de tudo aquilo. Vi o barco, ou disco, voltando para dentro da terra, que se fechou sobre ele. Quando aquela visão começou a se desvanecer, avistei um grande tribunal e me lembrei do julgamento do grande trono branco.